وابا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Tá tendo muito podcast essa semana, eu sei, né? Está repercutindo toda a data FIFA, falando de eliminatórias, tudo que aconteceu na semana passada, mas também já de olho na Eurocopa e na Copa das Nações da Oceania, que já estão rolando, né? Já tem nossos podcasts diários, tem os press também das duas competições, e agora é hora de falar do podcast que está faltando. Sim, a análise, nossa expectativa para a Copa América, que vai ter brasa. Já tem, inclusive, a expectativa do Brasil no podcast 75, junto com o Elson Júnior, junto com o Leonardo Plus, falando sobre a expectativa da seleção brasileira. E aqui a gente vai falar sobre toda a expectativa para as outras seleções, para todo esse torneio que envolve as seleções da América do Sul e da América do Norte e algumas da América Central. Eu já convido desde já para você se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, participe com a sua interação aqui embaixo. Também convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo muito legal lá todo dia sobre as competições, sobre eliminatórias, sobre data FIFA, enfim, tem uma porrada de coisa. A gente está com enviado especial, parceria especial na Alemanha, com vídeos da Eurocopa, também tem análise da Copa das Nações da Oceania, vai ter análise da Copa América, tem muita coisa legal. Fica de olho por lá. E se você quiser nos ajudar, nos apoiar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar e a melhorar o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com os seus amigos para que chegue cada vez em mais e mais pessoas. Ao meu lado, estou com ele, que não é mais o senhor Sudaca, agora foi promovido a senhora América, né? Ele que não participava aqui do podcast desde o ano passado, desde o final das eliminatórias, na rodada final das eliminatórias do ano passado, apareceu com a carinha dele em alguns vídeos, e agora está aqui, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo aí mais uma vez ao podcast, seja bem-vindo, feliz ano novo, já que é a sua primeira participação aqui em 2024. Esperar essa Copa América aí, que literalmente é Copa América, 16 seleções, nenhuma convidada, um critério de classificação perfeito, podiam botar assim para sempre. A gente sabe que não vai acontecer, uma hora vai aparecer qualquer uma seleção maluca por aí, mas tá dando um gosto, e além de, claro, esse sabor de ver a seleção brasileira com o Dorival Júnior, a Argentina defendendo o título mundial, Uruguai e Colômbia com gerações muito boas, enfim, várias coisas que a gente pode ficar de olho nessa edição. Seja bem-vindo, meu irmão. Alô, Salaf, alô, ouvintes do Conte Verde, Happy New Year! Já entrando no clima da nossa Copa América lá na terra do Tio São. Prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, na expectativa para essa competição literalmente agora continental, né? Trazendo representantes tanto aqui da América do Sul quanto o pessoal lá da CONCACAF. Então, a expectativa de grandes jogos, grandes personagens, né? Histórias também, né? Será que vai ser, por exemplo, a gente vai falar da Argentina, será que vai ser a última dança do Messi em Copas América? Temos também o Brasil querendo trazer de volta aí um bom futebol, porque teve alguns problemas aí, né, nos últimos meses, né? Mas isso é para os nossos analistas especializados na seleção brasileira. E a expectativa é da gente ver grandes emoções nessa Copa. Essa é aquela Copa assim, ó, do Ushuaia ao Alasca. O pessoal que gosta de motorhome aí vai se identificar com a rota pan-americana. Então, isso a gente vai fazer no futebol através da Copa América. É a 48ª edição da Copa América e daqui a um tempo, né, Dudu, se continuar com esse método de classificação, com a CONCACAF, a gente pode ter literalmente isso, mas só que no mais pro lado, né, com a Groenlândia agora que quer entrar na CONCACAF, a gente pode ter até uma Groenlândia apareceu na Copa América. Hein? Qual será o nível do futebol da Groenlândia? Quem acompanha o Conte Verde já viu que perdeu de 5-0 para o Turcomenistão. Então já deu um... Vamos dizer assim, essa questão. Só para explicar, até aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de vagas da CONCACAF, a CONCACAF ela tem a Liga das Nações, né, que são as seleções se reúnem, igual na Europa, tem 3 divisões, e a Liga A ela tem uma fase final. Na fase final, as 4 seleções melhores ranqueadas, sempre esperando
4 seleções que vêm da fase de grupos. Os vencedores das quartas de final, semifinalistas da Liga das Nações, vieram direto para a Copa América, no caso, Estados Unidos, México, Panamá e Jamaica. Aí os perdedores das quartas de final fizeram um playoff lá entre eles para decidirem mais 2 vagas, no caso, Canadá e Costa Rica, que tiraram Honduras e Trindade e Tobago. Então, para a Groenlândia ir para a Copa América, nas próximas edições, você vai ter que sair da Liga C, ir para a Liga B, ir para a Liga A, passar para a fase final da Liga A. Enfim, é um caminhozinho assim, mas impossible is norte, já diria uma tatuagem do nosso glorioso William Farias. Tá certo? Então, vamos parar aqui com o papo furado e vamos começar a nossa análise dos grupos, aquele esqueminha que você já conhece aqui no podcast da gente passando para os grupos, falando das seleções de cada chave, começando pelo grupo A, do grupo A, que tem os atuais campeões, a Argentina que vem aí com o título da Copa do Mundo, o título da Copa América, aquela cena, aquele peso, né, ficou para trás. Aí vem essa questão, será que vai ser a última dança do Lionel Messi? Será a última dança do Di Maria? Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele já falou que depois da Copa América ele vai pendurar a camisetinha da seleção. No grupo nós também temos o Chile, que é uma seleção que a gente vê aí com vários poréns, né? Fez até amistosos convincentes aí ultimamente, mas né, tem essas questões que ainda rodeiam depois da chegada de Ricardo Gareca, que está assumindo La Aurora desde o começo do ano. Peru, que é uma outra seleção que também tem essa questão de intersafra, que a gente fica de olho, né, para ver se estruturou, que se melhorou, se ainda fica dependendo do Guerreiro, né, uma seleção que não renovou, e o Canadá, que vem aí embalado, né, da sua primeira participação em Copa América, né, o Canadá nunca participou da Copa América, quando ia participar lá em 2001 desistiu, e entrou-se no lugar Honduras, ou seja, basicamente por causa do Canadá é que aconteceu aquele vexame do Brasil. Então, se existe um culpado naquela história, não é o Leão, é o Canadá. Então, Dudu, o que esperar desse grupo? Aí acho que para o grupo a Argentina é favoritaça, não tem muito o que falar. Acho que essa briga pela segunda vaga vai ser muito interessante, né? Porque são seleções que não dá para saber o nível que elas chegam, né? O Canadá não está jogando eliminatória, né? Só está jogando amistosos. Num amistoso empata com a França, no outro tá uma porrada da Holanda. Então não tem como você ter um critério muito claro. E as outras duas vivem esse período de oscilação, né, que a gente já vem acompanhando nas eliminatórias. É isso aí, né, Salaf? A gente sabe que dentro desses 4 a Argentina realmente se sobressai, até pelo histórico que ela já tem tendo nos últimos anos, a manutenção de trabalho, nas eliminatórias também fazendo uma campanha irreparável aí, né, 15 pontos, liderando as eliminatórias. Então, assim, com certeza é o time a ser batido e acho que o grande destaque da Argentina vai ser esses momentos de... Não sei se, no caso de Maria, com certeza, né? Mas essa questão de encerramento de ciclo, né? Porque ter esses jogadores, a oportunidade das pessoas verem esses jogadores como Messi e Di Maria atuarem mais uma vez, né? E dentro de uma geração que dá para eles esse suporte para que eles possam jogar, eu acho que é interessante. Por outro lado, não digo nesse grupo, né? Mas a Copa América, eu acho que vai ser o primeiro grande desafio, assim. A gente teve até o duelo contra o Uruguai, que foi interessante nas eliminatórias para a gente ver essa questão de como que a Argentina vai se virar em desafios um pouco maiores. Por ser uma competição, acredito que esse vai ser aquele fim de ressaca, né? E aí partir mesmo para uma competição vai ser interessante de ver como é que vai estar a concentração do pessoal, porque qualidade tem, né? Mas esse nível de concentração de competição eu acho que é importante para a gente ver como vai ser da Argentina. As outras equipes, como você falou, incógnitas, né? O Chile, a gente até estava comentando antes do programa começar que tem um guri novo, né? O Vitor Dávila, que está jogando lá no CSKA, que foi um destaque aí desses últimos amistosos, né? Mas resta saber aí como que vai ser esse processo, né? Dentro da Copa América, daquela questão da transição que a gente já tinha falado, né? Tem os jogadores que podem vir a ocupar espaço, mas ainda tem que ver como que vai ser esse trabalho de transição. E aí, no caso do Peru, então os dois times, né, sofrem com isso, porque a seleção peruana também, né, tem jogadores mais envelhecidos. Acho que é um trabalho um pouco mais complicado dentro dessa renovação, né? Talvez para eles seja, né, o Peru, que já foi vice-campeão também da Copa América recentemente, né? Aqui no Brasil. Então, pode ser como para o Messi e para o Di Maria pode ser uma última dança, para eles também, no caso, dependendo, para talvez fazer alguma surpresa.
questão do Canadá é essa questão de estreia, né? Não sabe muito bem como que a equipe vai se comportar. Será que ela vai sentir o peso da competição e dos adversários que têm mais tradição, né? Ou não? Fica essa incógnita. Eu acho que só destaques rápidos, né? Argentina e Chile é sempre um clássico para além da bola, né? A população sempre tem uma rivalidade ali, argentinos e chilenos. E logo de cara aqui na primeira rodada, a seleção peruana contra a seleção chilena, Gareca contra a seleção peruana, né? Como será que vão reagir cada um, né, dos lados em relação a isso? E uma seleção também, a seleção peruana, que anunciou o treinador, né? O Jorge Fossati, é o mesmo lá do Inter e tudo mais, é um cara que tá lá desde o começo do ano, né? Então também tem essa questão de treinadores que estão mais há pouco tempo. Eu tô vendo aqui a lista de convocação, acho muito engraçado, a gente tá falando dessa questão do Chile, você pega aí jogadores novos, né? Você tem o Vitor Dávila, você tem o Stefan Pino, que é um jogador do Sporting Iquique, que tá chamando muito atenção, né, no futebol chileno nessas últimas temporadas, mas você também tem Alex Sanches, você tem Cláudio Bravo, você tem Maurício Isla, ou seja, jogadores aí que já vêm, né, de outra caminhada, né, no futebol chileno, e você que citou essa questão de clássico entre Argentina e Chile, vem muito das Copas Américas que eles decidiram ali, né, em 15 e 16. Eu dei uma tropeçada aqui, cara, porque eu tava conferindo na lista aqui, apareceu que o Luciano Cabral do Chile foi convocado. Eu não tinha visto isso, cara. Luciano Cabral, aquele mesmo que jogava no Atlético Paranaense, foi preso. Então, ele ficou um tempo lá na cadeia e agora foi liberado, voltou a jogar futebol e conseguiu uma vaga na seleção do Chile, cara. Impressionante, velho. Eu tinha visto algum... Caiu pra cima, né? Exatamente. E não é que ele ficou, né? Ele ficou afastado do futebol por um bom tempo aí, né? Ficou aí, depois foi em junho de 2018, ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão e acabou no ano passado, né, tendo aí a sua pena revertida, ano passado não, perdão, 2022, e aí vem desde o ano passado atuando no Coquimbo Unido e conseguiu aí essa convocação. Cara, eu não sei o que é mais aleatório, o Luciano Cabral ser convocado depois de tudo que passou na vida, ou um jogador do Coquimbo Unido estar na seleção chilena, com todo respeito ao Coquimbo Unido, mas, cara... É um negócio tanto quanto aleatório, né? Então é curioso analisar ele. Só para passar, a gente falou de amistosos, dar uma pincelada aqui. Amistosos da Argentina, a Argentina fez aí 2 amistosos, venceu o Equador por 1-0, gol de Maria, e goleou de virada a Guatemala por 4-1. A seleção do Chile fez um único amistoso, bateu o Paraguai por 3-0. A seleção do Peru empatou 100 gols com o Paraguai e venceu El Salvador por 1-0. Quem não venceu El Salvador também tem que se lascar. E, fechando, o Canadá, como eu falei, perdeu de 4-0 para a Holanda e empatou em 0-0 com a França, essas duas seleções que faziam amistosos para ele. Dudu, você tem algum desses amistosos aí para destacar dessa lista aí, algum te chamou a atenção? Olha, eu acho que na questão, né, do Chile aí, por esse placar de 3-0, eu acho que vou ficar com esse, pelo fato de que o Chile estava capengando, né? Nos últimos jogos a gente via a dificuldade do time de resolver alguns jogos, então esse 3-0 aí, por mais que o Paraguai também esteja em evolução, acho que é interessante. E só pegando uma questão rápida do Chile, tem a questão do Cláudio Bravo, que eu lembro que em algum podcast das eliminatórias que a gente fez, ele estava na bronca porque ele não estava sendo chamado pelo antigo treinador, e agora ele está ganhando uma chance novamente, é outro cara de hierarquia aí na seleção chilena. Gareca não quer causar intrigas, né? O Gareca vai na bola segura, vamos chamar o Bravo, vamos ficar amiguinhos de todo mundo, né? Vamos deixar todo mundo feliz e não correr nenhum risco, né, de causar problemas, causar intrigas, brigas, segredos de nós dois, como já diria o glorioso grupo Sorriso Maroto. Então agora a gente passa para o grupo B, após esse momento pagodeiro. Grupo B, que tem aí, vamos dizer assim, um grupo mais equilibrado, um grupo que ninguém levantou taça até agora. A gente tem o Equador, a Jamaica, o México e a Venezuela. Dudu, eu acho que o Equador e a Venezuela são seleções que vêm de momentos melhores. Não dá para saber, né, o quanto a camisa mexicana vai pesar nesse momento. Não dá para saber o quanto uma possível crise jamaicana também vai pesar. A gente teve a questão do Bailey, o Bailey, né, teve problema com a federação no começo do ano, disse que não ia mais representar a seleção. Foi convocado para a Copa América, mas também não está dizendo que não vem. Tá uma loucura, ninguém sabe se o Bailey vem, se o Bailey não vem. Não, mas ele está na lista. E esse grupo acho que tende a ser o mais equilibrado, não digo por
por nível baixo, mas é porque não tem nenhuma seleção que destoa, eu acho, né? A gente pode até tecnicamente falar que o Equador é uma seleção melhor, que a Venezuela também vem num momento bom, mas para mim não seria nenhuma surpresa qualquer uma das 4 passar em qualquer combinação. Talvez a Jamaica em primeiro ia ser a maior surpresa de todas, mas a Jamaica é uma seleção que vem, né, desde o começo da década com esse trabalho de diáspora, né, que é um conceito novo na Copa América, digamos assim, não tão forte, né? A gente tem alguns casos aleatórios, né, como o Viking peruano, né, que a gente citou até ano passado, né, jogador que nasceu na Dinamarca, defensivo no Peru, né, jogadores que no Equador tem um caso, eu vou tentar puxar aqui o nome, que é o cara não fala espanhol, né, e ele participa da seleção equatoriana, e ele é um cara até que o pessoal comenta muito sobre ele. Mas, Dudu, eu queria que você falasse esse grupo que tem que ser mais equilibrado, né? A gente tem o Equador, que vem meio nas eliminatórias, a Venezuela nem se fala, né? O México, que é o México, né? Uma hora tomou um pau do Uruguai, que dentro dos Estados Unidos, dá pra dizer que quando o México vai nos Estados Unidos, o México joga em casa, né? A gente viu no amistoso contra o Brasil, mas tomou um pau do Uruguai, cara, que doeu no coração de quem tava assistindo aquele jogo. E a Jamaica, que chega aí de 2 vitórias, né? Com time completamente alternativo nas eliminatórias da CONCACAF em relação a isso aí, mas tem nomes aí de força, como Antônio, que é um cara que tá certo, que vai jogar, enfim. Como que você vê esse grupo aí? Dá para chamar de grupo da morte pelo equilíbrio ou não? Olha só, eu acho que concordo contigo na questão do equilíbrio, né? Porque, assim, analisando mais as seleções que a gente costuma acompanhar com mais frequência, que é Equador e Venezuela, as duas apresentaram, né? Tem a Venezuela, a sensação, né? Tem esse hype, mas com futebol, né? E o Equador, ó, eles estão 1 ponto separadinhos apenas na tabela das eliminatórias, né? Com campanhas parecidas, né? Então, e jogadores de qualidade também. O Equador, a diferença é que o Equador já vem com um trabalho mais amadurecido, digamos, né? Do ciclo anterior, embora teve troca de técnico, tudo mais. Os jogadores já têm mais essa tarimba, né? Ao passo que a Venezuela está vivendo esse sonho. Então, eu acho que dentro dessa narrativa que eles estão construindo, a Copa América seria um grande teste, assim, para, né? Temos, então, condições em nível de competição, assim, porque as eliminatórias têm o seu nível de competitividade, mas uma competição assim é que tem essa... um pouco mais quente que as próprias eliminatórias, que elas se arrastam por mais tempo, né? É interessante para ver como é a mentalidade desses jogadores. Também não vai ter a questão de vai jogar a Venezuela diferente do México, vai jogar em um campo, entre aspas, mais neutro, né? Porque ela fazia lá do estádio dela um caldeirão, que a gente falou várias vezes, isso foi um diferencial, então vai ser interessante de ver como é que vai ser esse comportamento. No caso do Equador, eu acho que a pequena diferença é que eles já têm, acho que um pouquinho mais de cancha nesse tipo de campeonato. Mas no futebol apresentado, as duas seleções estão bem parecidas. A questão da Jamaica, eu confesso que eu estou indo mais pela tua aí, mas o México, eu acho que tem essa tradição também, mas eu acho que o grande ponto da seleção mexicana é o fato de jogar, entre aspas, em casa. Porque fazer ali uma pressão como a Venezuela faz lá no Maturim, às vezes, né? Pode ser um diferencial para algum jogo que ela, às vezes, precisa de um resultado ali. Acredito que isso possa ser um diferencial aqui. Destaques aqui, os destaques do Equador aqui, que eu estou vendo naquela listinha que você passou aqui dos convocados, né? É o Kendry Páez, né? O jovem aí que vem se destacando, né? Dentro do cenário sul-americano. Vamos ver aí, essa é a famosa competição para dar essa tarimbada para esse jogador aí, né? Que a gente já vem acompanhando, que pode ser um destaque aí positivo para a seleção equatoriana. Mas vejo esse equilíbrio com cada seleção tendo o seu ponto que pode ser um trunfo. O México, a questão, entre aspas, local, o Equador, essa maturidade, a Venezuela, o hype do sonho, né? E a Jamaica, eu vou contigo aí. Só para até me corrigir, eu estava pesquisando aqui rapidinho, não é equatoriano, é chileno lá, é o Ben Brenton, que ele está na convocação do Chile, joga no Blackburn, ele que é o cara lá que foi convocado e não fala espanhol. Eu estava até, enquanto você estava falando, eu achei até uma entrevista do Bailey explicando a situação, né? Ele deu uma entrevista para um podcast
Ele falou que, ó, abre aspas, não é nada profissional jogar na Jamaica. Muita gente não sabe que, na maioria das vezes, eu reservo meus próprios voos para representar a Jamaica porque eles não são muito profissionais. A propósito, não lembramos da última vez que recebi o único dólar da federação. Quando você chega ao centro desportivo, a única coisa que te dão é uma camiseta. No dia do jogo, eles obrigam você a usar uma camiseta feminina. Quando eu vou lá, sinto que visualmente não tenho o que fazer. Então, o Baby está muito nessa bronca por questão de estrutura, a gente sabe. As federações caribenhas, se a gente aqui já reclama da CBF, imagine numa Jamaica da vida. Então, todas essas federações têm seus problemas e isso afetou muito bem. Ele não quis representar a Jamaica, né? Até saiu, o pai dele confirmou que, mesmo com a convocação dele, ele não ia se apresentar para disputar a Copa América, então ficou esse clima de bosque, né, para a seleção da Jamaica, para o treinador Helmy Helgeson. Então fica aí essa questão, mas tem outros nomes, como eu falei, de destaque, né? Você tem o próprio Mike Antônio, que é um grande jogador, né? Atua no West Ham, é um jogador que tem muita capacidade, é um jogador que a gente acompanha na Premier League, que eu acho que ele vai ser esse grande nome. Ver como que vai ser essa questão do time jamaicano, né? Ver o quanto que eles conseguem levar, mesmo com essas crises, questões internas. Venezuela embalada, então, por aqueles 1000 vídeos que eu já te mandei de Eu Tenho Fé, mano, né? Eles têm até música, gente. Então, é um nível muito acima. O México é aquele ponto, né? O México é uma seleção que é difícil, né? De a gente, não digo defender, mas é uma seleção que volta e meia sofre muito com questões. Ano passado conseguiu o título da Copa Ouro, mas foi algo muito à parte, né? Em relação a todo o momento da seleção mexicana. Já veio pressão aí do Jaime Lozano ser demitido antes mesmo da Copa América, pelos resultados do começo do ano. Então, esse ciclo do México está sendo uma coisa trágica. Então, não se assuste se o México passar vexame, igual foi a última vez que teve uma Copa América nos Estados Unidos, para quem não lembra, o México perdeu de 7-1 para o Chile, que foi na Copa América de 2016, e foi um 7-1 em casa, igual o nosso. O México vai ficar nessa, né, tipo, e aí, o que a gente faz? Passando agora a resultados que a gente teve de testes, o Equador entrou em campo aí 3 vezes, né, nesse mês de junho, perdeu para a Argentina 1-0, a gente já falou, ganhou da Bolívia por 3-1 e ganhou de Honduras com gol no finalzinho por 2-1 no último final de semana. A Venezuela não fez amistosos, a Jamaica fez, como eu falei, jogou pelas eliminatórias da CONCACAF, ganhou na República Dominicana por 1-0 e ganhou da Dominica por 3-2, o jogo ganhava por 3-0, estava tranquilo, foi lá, tomou 2 gols no final, apurou tudo, mas como eu falei, foi um time mais alternativo que foi convocado. O México também entrou em campo 3 vezes, ganhou da Bolívia por 1-0, tomou uma cacetada do Uruguai por 4-0 e perdeu para o Brasil por 3-2. Algum desses amistosos chama a sua atenção, Dudu? Você dá uma comentário? Cara, vou te ser bem sincero, o que me chamou a atenção é que nenhum deles, tipo, fez um resultado assim que chamou a atenção. Foi justamente o contrário, sabe? Ou vitórias muito magras, ou essa derrota cachapante do México, o que por um lado mostra, né, essa possibilidade de equilíbrio do grupo, né? E por outro também mostra que as equipes, tirando a Venezuela, que não jogou amistosos, né, que talvez precisem dar uma acelerada para retomar esse ritmo, porque realmente dos resultados que você falou, me mostrou assim aquele time que não tá naquele mesmo ritmo, por exemplo, no caso do Equador, que vinha apresentando em relação às eliminatórias. Eu acho que resultados até um pouco aquém assim do esperado. O jogo contra a Bolívia foi mais tranquilo do Equador, né? Que abriu 3-0, acabou tomando um gol no finalzinho, mas o resultado vamos dizer mais perto do que a gente esperava, até pelo nível que é a Bolívia. E um outro destaque que a gente esqueceu de falar da seleção da Venezuela é que o Kevin Andrade vai estar na convocação, né? O Kevin Andrade, que joga no Fortaleza, tem 19 anos, é um dos grandes atrativos do clube do Lion, do campeão do Nordeste, né? E ele vai jogar a Copa América. Isso é muito legal, né? Ver um jogador vamos dizer assim, de um lugar fora do eixo aqui no Brasil, que vai estar lá e ele tem muita qualidade, né, Dudu? Cara, na verdade, o que até esse é um bom ponto que você está levantando, né? Segundo a lista que a gente tem aqui, são 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro. E todos eles em times diferentes. São Paulo, Criciúma, Botafogo, Fortaleza, Santos e Grêmio. Então, assim, mostra que esse futebol venezuelano, de fato, está mais competitivo, que os jogadores estão tendo mais visibilidade e que eles estão levando o que eles estão aprendendo aqui e junto com o planejamento, óbvio, da federação, para a seleção. A gente sabe que o futebol brasileiro, né, no cenário do futebol sul-americano, é o mais competitivo. Então, você ter 6 jogadores
venezuelanos vindos do futebol brasileiro, eu acho que é um sinal muito positivo aí dessa safra venezuelana. Até pegando aqui que você falou, a gente tem os jogadores que, para até passar para o torcedor brasileiro, o torcedor sabe, né, quem é. A gente tem o Ferranesi, que é do São Paulo, o Wilker Angel, que é do Criciúma, o Tomás Rincon do Santos, o Soteldo do Grêmio, o Savarino do Botafogo e também o Kevin Andrade do Fortaleza, ou seja, jogadores aí de vários times do Brasil, né, de vários campos e também espalhados, né? Se você for olhar a convocação da Venezuela, você vê jogadores que jogam em outras equipes da América do Sul, jogadores que jogam, né, na América do Norte. Você tem o próprio caso do Salomão Rondon, que está lá no Pachuca, né, foi campeão da Conca Champions, tem alguns jogadores na Europa, enfim, tem jogadores espalhados para todo canto e é um nível de futebol que está crescendo. Vamos ficar de olho, né, vamos dizer assim, tá atendendo muito aí essa Copa América da Venezuela. É uma das grandes surpresas para a gente ficar de olho, né, pode ser uma surpresa positiva dessa competição. Agora a gente passa para o Grupo C, que tem os donos da casa, o Tio Sam, que chegam aí com a missão de serem os anfitriões pela segunda vez da Copa América. Junto com eles temos Uruguai, Panamá e Bolívia. Dudu, Tio Sam à parte, que também tem uma geração muito boa, né? Tricampeão da CONCACAF Nations League, que a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos não foi com o time principal para a Copa Ouro no passado, mas quando joga as fases final das Ligas das Nações, vai com o time principal e ninguém bate os Estados Unidos, né? Ainda mais nesse ciclo que os Estados Unidos não joga a Copa América, tem que lembrar, não joga eliminatórias, perdão, vou ter que lembrar disso. Teve a sua moral, né? Conseguiu um empate com o Brasil também, que para eles é um grande resultado. Mas tem o Uruguai nesse grupo, que é uma seleção que chama muita atenção para essa geração forte, geração que se apresenta, né, com bons jogadores, com novos valores. Tem o Darwin Núñez, tem o Valverde, que vem aparecendo aí. E também a gente tem a Bolívia, que é a Bolívia, inclusive a gente tem a entrevista aqui no podcast com o Antônio Carlos Zago, treinador da Bolívia. Dá uma olhada aí no feed, o que você acha, né, uma entrevista que a gente fez no começo de maio, no começo do mês passado, ficou muito legal, inclusive. Se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá, porque ele fala sobre essa questão de trabalhar na Copa América. E o Panamá, que é uma seleção que chega com uma geração muito boa, chega com um cara que... Esse aí, eu tenho certeza... Antes de a gente começar a gravar, o Dudu, a gente estava brincando com os nomes que surgem, né, de jogadores que atuam bem na Copa América, e o futebol brasileiro já vai lá. Esse aí eu tenho certeza absoluta que vai aparecer, porque ele já apareceu, o Adalberto Carrasquilha. O Botafogo se interessou por ele no começo do ano, acabou não vindo. Mas, cara, o Carrasquilha, ele joga uma bola que é muito boa, ele tem muita qualidade. Mas acho que não chega ao ponto de Bolívia e Panamá ameaçarem Uruguai e Estados Unidos. Talvez seu grupo, vamos dizer assim, mais, não digo definido, mas vamos dizer assim, um grupo que a gente tem mais previsão, né? Mais certeza do que pode acontecer, mas é bom ficar de olho no Uruguai para o restante da competição. Com certeza, né? Só, já que é o grupo do anfitrião, né? Daí, já que eles são muito competitivos, né? A gente sabe que os Estados Unidos, em qualquer, né? Inclusive no futebol, eles querem ser sempre os melhores, né? No futebol masculino tá demorando um pouquinho a cenário global, né? Mas lá no cenário local deles, eles já, como você bem falou, né? Já jogam até com time reserva algumas etapas da competição. Então, eu concordo contigo. Eu acho que esse é o grupo que, teoricamente, as equipes têm mais aquele histórico, aquele papel delas, né? Com o Uruguai sendo, para mim, mesmo com essa questão do fator local, o grande favorito desse grupo, né? E eu acredito que até pelo futebol que demonstrou nas eliminatórias, né? Resultado importante contra a Argentina na Bombonera, né? Mostrando mesmo a qualidade desses jogadores. Essa renovação que até a gente, né, já vem comentando das outras seleções, que está sendo um processo, que há uma dúvida se vai ser bem feito ou não. No Uruguai isso foi consolidado. Tem um treinador que tem, né, o seu estilo de jogo e está conseguindo aplicar ele com os jogadores que ele tem na mão, né? Então, que é o Bielsa. Então o Uruguai ocupa mesmo esse papel de grande favorito, e acredito, né, até pelo histórico, que é um dos grandes favoritos ali, né, da própria competição, né? Até se a gente for ver a Argentina sendo a seleção a ser batida, mas na minha visão, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, seria aí a segunda força da competição, né? Até mesmo na frente do Brasil, que está precisando mostrar um pouco mais, mesmo com a tradição que o Brasil tem, com a camisa que o Brasil tem, mas no futebol jogado, o Uruguai está
acredito que na minha visão está um pouquinho à frente nessa questão de favoritismo. Claro que tem que mostrar na bola, né? Mas pelo que vem mostrando, é o grande destaque do grupo. Os Estados Unidos têm essa força, né, que do mando, né, leva pessoas ali para os estádios, mas tem uma seleção mais qualificada na questão de nomes e de amadurecimento mesmo, né, em relação a Panamá e Bolívia. Eu acredito, né, você que teve essa conversa bacana com o Antônio Carlos Zago aí, também pode ter visto dele. Acredito que a Bolívia vai encarar essa competição muito para também azeitar essa equipe para a sequência de eliminatórias, que acredito que seja um objetivo mais palpável para a seleção boliviana, de tentar buscar uma vaga em repescagem, alguma coisa assim. E o Panamá, vamos ver aí, então, né? Tem o Carrasquilha aí, que você falou que é o guri que vai aparecer nas manchetes esportivas aí, então vamos ver o futebol dele aí, mas confio, obviamente, na análise do meu nobre Salaf. E aí, vamos ver aí se pode, às vezes, aprontar, né? Com os Estados Unidos, ali fazer um jogo mais parelho, o guri se destaca, né? Mas acredito que o Uruguai está muito à frente das 3 seleções aí. Como eu falei, para mim é a segunda força do campeonato. Então, não espero nada além da primeira posição para o time Charrúa. Time de El Loco dessa. Eu achei curioso a gente falar da questão do Panamá, até para explicar. O Panamá, pelo menos na minha visão, e também de quem acompanha um pouco mais com o CACAF, nas eliminatórias é a seleção mais forte, já que você tem uma Costa Rica, que a gente já fala daqui a pouco, uma Intersafra, né, você tem os Estados Unidos, o México e o Canadá fora, o Panamá sobressai. O Panamá foi finalista da Copa Ouro no passado, perdeu para o México, eliminou os Estados Unidos na semifinal, tudo bem, os Estados Unidos reserva, mas o Panamá chegar numa final de Copa Ouro eliminando os Estados Unidos é um feito gigantesco mesmo. Então é muito bem recomendado. O Carrasquilha foi o melhor jogador da Copa Ouro do ano passado, inclusive. Então é uma seleção que pode surpreender. Eu acho que não dá para descartar, óbvio, desde da Nations League desse ano, onde chegou para enfrentar o México, o Panamá, para vocês terem noção, na Nations League, lá da CONCACAF, as chaves semifinais estão definidas em 1, 2, 3, 4 por pontuação nas quartas de final. O Panamá tinha a melhor campanha, o Panamá pegou o pior time, no caso do México, e tomou um pau do México. Então acho que tem essa questão de, o que a gente gera de expectativa do Panamá e o que vira realidade. Você falou de guri, cara, a gente tem que comentar um caso aqui muito interessante, né? Que é o caso do nosso glorioso Moisés Paniagua, do IOS Red, jogador de 16 anos, que teve que ir embora porque um dos pais não conseguiu para os Estados Unidos, cara. Acho que isso mostra uma coisa. O Zago, ele falou muito da questão de renovação, de olhar para o futebol local, até porque a maioria dos jogadores da seleção da Bolívia jogam lá. Né? O Moisés, o pessoal realmente fala que ele é uma promessa muito boa, mas é uma situação inusitada essa, né? Do nosso pequeno ninho deixar a Copa América porque um dos pais, não esclarece, é o pai ou a mãe, acabou não conseguindo os Estados Unidos para cumprir os requisitos da vista, né? do visto para atuar na Copa América. Pois é, que situação triste. Acho que ele deve ter se sentido igual a Sol na novela América, depois do 10º carimbo, assim, negado, né? Ainda mais para ele, competição internacional, né? Tudo pago, conhecer os Estados Unidos e tal. E, cara, outra coisa que tá me chamando a atenção aqui, que na Bolívia tem um nome, porque aqui os nomes do futebol brasileiro estão em negrito. Tem um jogador da Ponte Preta convocado para a Copa América, o Akin. Aí não sei se temos na nossa audiência torcedores da nossa macaca querida, para a gente saber como é que é o nível do futebol aí do Akin, mas fica aí a curiosidade alternativa dentro dessa convocação do Zago. Eu tinha visto esses dias que estavam passando uma reportagem na TV de times que são desfalcados, né, na Copa América, e citaram o Akin, né, realmente é o zagueiro aí da macaca. Curioso, um jogador de Série B. A gente teve até o caso na Colômbia, né, do Seba Gomes, que foi convocado, né, antes da Copa América, mas acabou voltando, né, então poderíamos ter 2 jogadores de Série B na Copa América, mas a Colômbia, né, acabou liberando o Seba Gomes não ficou para a Copa América. Passando agora os amistosos, né, vamos passar aqui a preparação. Os Estados Unidos tomou um pau da Colômbia, falando em Colômbia 5-1, e depois empatou em 1 com o Brasil, ou seja, para dar uma aliviada no clima.
Uruguai, num amistoso que era só com atletas locais, inclusive teve a gloriosa estreia de um atleta amador, empatou 100 gols para a Costa Rica e depois deu o pau que a gente falou em cima do México por 4-0. A Bolívia perdeu para o México por 1-0, perdeu para o Equador por 3-1 e perdeu para a Colômbia por 3-0. O Panamá entrou em campo pelas eliminatórias da CONCACAF, venceu a Guiana num jogo muito difícil por 2-0, venceu o Montserrat por 3-1 e aí fez um amistoso depois contra o Paraguai e perdeu por 1-0. Dudu, algum desses resultados, além do, claro, a goleada do Uruguai, chama a sua atenção aí, nesses amistosos preparativos dessas seleções? Bom, no caso da Bolívia, meio que esperado, né? Bom, o Panamá fez o dever de casa ali nas eliminatórias, né? Acabou perdendo pro Paraguai, mas não sei se o Paraguai seria muito parâmetro, assim, né? Pra gente saber o que poderia ser, né? E os Estados Unidos também não foi, assim, nossa, que resultado para chegar com moral, né? Então, acredito que... E também teve a grande derrota para a Colômbia, né? Então, acredito que, assim, nenhum desses resultados alterou muito a expectativa em relação às seleções. Acho que foi mais ou menos dentro do que a gente estava esperando, talvez até os Estados Unidos um pouquinho negativo em relação aos prognósticos. Pois é, acho que essa goleada mexeu muito, mas foi um jogo que, por exemplo, no primeiro tempo, os Estados Unidos começou muito bem, né? Foi curioso, até a gente estava conversando isso no Contcast 75, e o Elcio estava falando sobre isso, né? Que não foi um jogo assim para a gente usar como parâmetro, principalmente com o Brasil, né? O Brasil empatou e a Colômbia goleou, então a Colômbia está melhor que o Brasil, não é isso. Mas vamos falar agora de Colômbia, que chegamos no grupo do Brasa. Como falei, se você quer ouvir uma análise profunda só do Brasil, Contcast 75, análise da seleção, dos amistosos, da escalação do Dorival Júnior, então muita coisa a gente falou por lá. Aqui a gente vai falar mais sobre os adversários, né? A gente tem a Colômbia, que vem nesse nível altíssimo de atuação, 2 anos invicta, né? A última derrota foi em fevereiro de 2022, com uma seleção que tá jogando muito bem. A gente tem o James Rodrigues, que já dá para chamar de Bale, que toma café, né? Só falta achar o esporte dele, né? Já que futebol de clubes não é com ele, mas na seleção, meu amigo, só tem que achar qual vai ser o esporte que vai puxar lá a fila Colômbia, esporte e tal, e São Paulo nesta ordem, como é o Bale com Gales, Golfe e Madrid nesta ordem. E aí a gente tem o Paraguai que não está nos seus melhores dias, né? Deixou muitas suspeitas. O Paraguai que teve a situação curiosíssima que não fez amistoso na data FIFA de março, porque o amistoso que ia fazer foi cancelado por um atentado terrorista em Moscou, né? Uma situação completamente bizarra. Tinha um jogo marcado e não jogou. Aí teve que fazer os jogos de preparação agora, voltou a atuar, né, nesses amistosos que a gente vai falar daqui a pouco. Já falamos basicamente todos, né, porque enfrentou Chile, Peru e o Panamá. E só agora, para você ter uma noção, né, Dudu, a gente falava muito dessa expectativa no passado de ter Enciso e Almirón jogando juntos, porque o Enciso estava machucado, depois o Almirón até se machuca. Como não teve data FIFA de março, só agora que o Enciso e o Almirón estão jogando juntos, eles estão convocados. E a gente tem a Costa Rica, que tem essa questão de inter-safra aí, né, uma seleção que, pelo menos eu não estava cotando que ia estar na Copa América, conseguiu eliminar Honduras, eu estava achando que Honduras ia ficar com essa vaga. Enfim, Dudu, o que esperar aí dos adversários do Grupo Brasil? Acho que a Colômbia, chama mais atenção, você estava falando ali do Uruguai ser a segunda seleção, tem muita gente olhando para a Colômbia, colocando ela também para cima, até do Brasil, mas do Uruguai também, uma força abaixo da Argentina. Que lugar você coloca essa Colômbia aí, que chega com esse caminhão de invencibilidade, né, com resultados muito impressionantes, né, vitórias contra a Espanha, né, vitórias contra a Alemanha, não só bateu em seleções, golear nos Estados Unidos, enfim, não só bateu em seleções babas, vamos dizer assim, mas contra times fortes mesmo, e também quem pode incomodar entre Paraguai e Costa Rica. Então eu acho assim, ó, se a gente tomar como base, né, também vamos lembrar, né, tivemos o confronto recente nas eliminatórias, a Colômbia venceu o Brasil, claro, o jogo foi na Colômbia, tem também o fator casa, mas a Colômbia venceu o Brasil nas eliminatórias. Então, assim, vai ser interessante porque caíram no mesmo grupo, né, Brasil e Colômbia, e eu acredito que, claro, se a gente for pegar os jogadores empilhar um a um ali, o Brasil é melhor ainda. Mas no futebol jogado, eu acredito que seria Argentina, Uruguai e Brasil e Colômbia estão brigando ali. E curiosamente acabaram caindo no mesmo grupo. Então vai ser interessante da gente ver esse duelo que eu estou vendo aqui na tabela. Está marcado para a terceira rodada, então no dia 2 de julho. Vai ser interessante aí para a gente ver também, não sei como que cada seleção vai chegar, né, respectivamente. Mas eu acredito que a Colômbia, a gente, quando começou as eliminatórias,
estava um pouco em dúvida de como poderia ser esse processo, era um pouco mais incógnita de como seria, e foi feito um bom desempenho que agora chega com uma afirmação um pouco maior aí, né? Um pouco não, bem maior na verdade, em relação ao começo das eliminatórias. Acho que chega em um bom momento a equipe colombiana, e com certeza vai ser o jogo, eu acredito que seja o jogo da primeira fase, né? Na questão de ingredientes, de qualidade dos times, né? Não uma coisa muito desnivelada, né? Acredito que esse seja o grande jogo para a gente acompanhar na primeira fase. Em relação a Paraguai e Costa Rica, o Paraguai, vamos ver essa expectativa, né, do Almirão e do Enciso juntos, mas em relação àquele nosso sentimento de que da remontada da Albirroja, creio que vai precisar melhorar bastante para que esse sentimento renasça no torcedor paraguaio e também na gente, né? E a Costa Rica, cara, vai ser aquele desafio, né? Que eu até tive que regravar o vídeo pré, né? Porque o Keylor Navas não vai estar no gol da seleção costarriquenha, né? Além da qualidade dele como goleiro, é uma perca do líder dessa seleção. O cara que é o referente, o internacional desse time da Costa Rica, que carrega mesmo essa bandeira. Então, o desafio do Gustavo Alfaro vai ser esse. Como deixar esse time da Costa Rica mais centrado possível para desempenhar um bom papel, não só na Copa América, mas na sequência, né, do trabalho que ele tiver com a seleção costarriquenha. Eu acho que para Paraguai e Costa Rica, não creio que eles vão incomodar, e, tipo assim, para esse processo deles de retomada de identidade, de querer florescer um futebol bacana, eles levaram azar, porque acho que caíram no grupo errado, onde tem duas forças que estão bem acima e que vão competir entre elas. Acho que isso vai fazer com que tanto o Brasil quanto a Colômbia tenham que se doar um pouco a mais, porque sabe que se vacilar, a outra seleção pode ir lá e pegar o primeiro lugar, e aí pode dificultar muito mais o caminho em busca de uma boa campanha na Copa América. Pois é, eu acho que essa expectativa no Paraguai é muito maior, né? Ver se vai conseguir mudar alguma coisa. Teve toda essa questão de troca de treinador, do Daniel Garneiro assumindo no ano passado, talvez não conseguindo emplacar nas eliminatórias que a gente esperava, mas acho que essa volta do Enciso é um atrativo a mais para a seleção paraguaia, que eu acho que Brasil e Colômbia não podem ficar esperando. O Paraguai, vamos dizer, um pouco apático. Essa derrota para o Chile chamou muita atenção, né? Porque foi um resultado... Eu estava vendo os comentários pessoal, o pessoal sentiu muito, até pelo nível do Chile. A gente sabe que pelo menos nas eliminatórias tem esse duelo, né? Chile e Paraguai, né? E querendo ou não, se um passa e o outro não passa na Copa América, quando voltar às eliminatórias lá em setembro, isso interfere bastante na moral e tudo mais. Você estava citando essa questão da Costa Rica. A Costa Rica, então, agora só tem um remanescente da campanha de 2014, que é o Campbell. E obviamente, ainda bem, o Campbell é reserva, né? A gente falou até isso no podcast da seleção brasileira. E tem o Manfred Ugalde, que é também um jogador da Rússia, que vem também ganhando destaque. Então, para fechar aqui esse grupinho, vamos passar novamente os amistosos. A gente falou de basicamente todos, né? O Paraguai empatou sem gols com o Peru, perdeu para o Chile por 3-0, ganhou do Panamá por 1-0. A Colômbia ganhou de 5-1 dos Estados Unidos e também bateu a seleção da Bolívia por 3-0, no último amistoso aí mais recente, nessa data FIFA. A Costa Rica entrou em campo pelas eliminatórias da CONCACAF, ganhou de São Gustavo Neves por 4-0, ganhou da Granada por 3-0. E antes disso teve aquele amistoso com o Uruguai sem gols. Tudo acho que chama mais atenção é o resultado da Colômbia e também essa derrota do Paraguai, né, nessa expectativa que a gente está para essas duas seleções na Copa América. Concordo contigo, só até pegando a tabela das eliminatórias, Paraguai nesse momento na vaga da repescagem, e o Chile em sétimo e o Chile em oitavo, mas ambos têm 5 pontos. A diferença está no saldo de gols, né? Então, a julgar que, por exemplo, eu estou olhando aqui os gols pró, as duas equipes marcaram pouco, né? Em 6 jogos foi 3 gols para o Chile e 1 para o Paraguai. E aí, nesse jogo, aí o Chile resolveu dar uma acordada e conseguiu um placar um pouco melhor. Então, realmente chama a atenção nessa
não tanto pela Copa América, né? Mas por essa disputa que você falou, que eles com certeza vão travar novos capítulos pela frente. E a Colômbia, né? Mostrando, como a gente falou, que vai ser um adversário à altura para o Brasil, vai ser competitivo, e o Brasil não vai achando que vai ser mole, não, senão vai sentar na graxa, como diriam os antigos. Uma belíssima expressão, um vasto vocabulário de Eduardo Prado, Vinícius do Prado, do Nobre, nosso monstro sagrado. Dudu, agora é hora da gente se comprometer com a audiência para eles cobrarem a gente e fazer aqueles palpitinhos por grupo, porque depois, quando for, a gente vai por fase daí mais tranquilo, mas vamos lá por grupo primeiro. Depois a gente, quando lá na frente, a gente fala de campeão, essas coisas. Momento pai Javão, como diria. Exatamente. Vamos lá, vamos começar. Grupo A, Dudu. Quais são os seus palpites de quem passa? Direto e reto. Argentina e Chile. Cara, eu vou surpreender, eu vou meter um Argentina e Canadá aqui. Eu acho que o Canadá vai aproveitar o Chile e o Peru numa fase. Grupo B. Eu vou ter que ousar, né, cara? Não vai ter jeito. Venezuela e Equador, nessa ordem. Eu vou inverter, só vou botar Equador e Venezuela, mas vai ser bonitinho ver o México voltando para casa ali, mais uma crise na seleção mexicana. Grupo C. Mais fácil de todos, Uruguai e Estados Unidos. Concordo plenamente. E para fechar o grupo D, o grupo do Brasa. Lá vem. Vamos lá, né? Colômbia e Brasil. Eu vou inverter, vou botar Brasil e Colômbia. Né? Vamos ver. Vai ser o confronto. Vai ser o melhor confronto da primeira fase. O Uruguai e Estados Unidos, peço perdão. Eu acredito até que no grupo B vai ser mais. Talvez tenha mais valor, porque acho que vai estar todo mundo se matando naquele grupo que está mais embolado, até mesmo o Chile e Peru ali também, mas de nível técnico, vamos falar de nível técnico, como diria o outro, com certeza vai ser o melhor confronto. E se a Argentina jogasse a Série B do Brasileiro? E se a Argentina jogasse a Copa das Nações da Oceania? O que será que acontecia? Fica aí a pergunta. Mas se a Argentina jogasse a Série B do Brasileirão, ela iria enfrentar a Ponte Preta do nosso glorioso Aquim. Exatamente. 14º lugar, hein? E se Bolívia e Argentina passarem de fase, a tabela ajudar, a gente pode ter esse confronto sem necessidade da Argentina jogar a Série B do Brasileirão. Fica esse ponto aqui de destaque. Sem o problema da logística. Né? Exatamente, sempre vai para Campinas. É isso então, pessoal, com essa viagem aqui, um grande abraço para o Carlos Alberto, que escuta o nosso podcast, com essa referência que foi citada aqui. Eu agradeço a você que esteve conosco, que acompanhou o nosso podcast, esteve aqui conosco, né? Vai acompanhar a Copa América aí com a gente. Então, já lembre de se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar tudo que a gente vai soltar aí durante a Copa América. Deixar seu like, sua avaliação é muito importante para a gente. Também deixar seu comentário, sua interação aqui embaixo. Tem sempre uma pergunta, uma enquete para você responder no Spotify. Seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Muito conteúdo legal todos os dias para você por lá. Tem conteúdo da Copa América, da Eurocopa, da Copa das Nações da Oceania, enfim, muita coisa legal. Se puder ajudar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você contribui para o nosso trabalho se manter, estruturar e ficar cada vez melhor. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast, o ConteVerde, com os seus amigos. Vinícius do Prado, Dudu Nobre. O pessoal vai te encontrar aqui no ConteVerde, além das vinhetas, dos minutos, quem não sabe já deve ter percebido que é o nome que faz as vozes, no Minuto da Copa América, né, Dudu? Estaremos aqui diariamente contando para todo mundo um resuminho rapidinho ali, para quem tem que dormir, daí vai ver no dia seguinte, né, acordar de manhã para trabalhar, não saber como foram os jogos, vai estar lá a voz marcante de Vinícius do Prado, Dudu Nobre, contando como foram as partidas. É isso, ó. Vamos nessa, né? Expectativa. Enquanto a galera vai fazendo aquele pão na chapa de manhã, vai escutar aí o que de mais marcante, né? No resuminho rápido, que aconteceu naquele dia da Copa América, acompanhando. Vamos ver esses grandes confrontos aí, as grandes seleções. Vamos ver se vão confirmar aquilo que a gente falou aqui ou vão fazer a gente passar vergonha aqui com os nossos comentários, mas vai ser interessante, porque é sinal que daí teremos surpresas, e surpresas são interessantes para a gente acompanhar também. Mas estaremos aí ligadinhos, acompanhando tudo na nossa Copa América lá no Tio Sam. Um forte abraço a todos e seguimos juntos. ConteVerde, o caminho da Copa passa por aqui. Abraço! Abraço do Nobre, então é isso. Espero você na nossa cobertura na Copa América, também na cobertura das outras competições, dos podcasts anteriores e posteriores que virão, além desse, claro, a sua companhia nas nossas redes sociais. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo e da Copa América passa por aqui. Até mais!